Boa noite, seja bem-vindo a mais um encontro nosso do 7 a 7. Bem, nesta noite, quando você estiver ouvindo, vendo esse vídeo, estreando no canal no YouTube, pela graça do Senhor, eu espero estar em férias com a minha família. Mas eu gostaria de gravar esse vídeo para dar uma introdução a um tema importante da Reforma Protestante que gravei algum tempo atrás e reapresento nos próximos dias, que são os solas da Reforma, né? A saber, sola Escritura, sola Gratia, sola Fide, solus Christus, soli Deo Gloria. Estes solas, eles resumem a compreensão bíblica protestante das verdades essenciais que foram o fator fundamental para a Reforma Protestante. Foi basicamente um movimento de restauração dos elementos bíblicos da fé cristã, um movimento de restauração de limpeza, quando se buscou tirar os entulhos, os acréscimos que ofuscavam e até mesmo desvirtuavam a mensagem cristã. Contudo, a Reforma Protestante trouxe alguns desafios, porque assim como tinha ocorrido cerca de 500 anos antes, quando houve o grande cisma e as igrejas orientais se separaram das igrejas ocidentais, não caminharam mais juntas, exatamente porque crescia em Roma uma hegemonia querendo dominar sobre os outros, houve uma separação. A Reforma Protestante também trouxe uma separação institucional na cristandade do Ocidente. E ela humildemente nos conclama a olhar, não é, historicamente, a olhar com humildade para algumas verdades. A primeira delas, a igreja é uma só. Quando Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 4, ele vai dizer que nós devemos preservar, na carta de Paulo aos Efésios, nós devemos preservar a unidade da fé. O Senhor Deus, nós temos uma só fé, nos diz a Escritura Sagrada, um só batismo, uma só igreja, um só Senhor. Efésios capítulo 4, nos é dito assim: Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. O que o apóstolo Paulo faz foi algo que os reformadores perceberam, e João Calvino chegou a dizer que ele seria capaz de atravessar mares e desertos e montanhas para estabelecer a comunhão e a unidade da igreja e não deixar que a igreja rompa-se. O fato de você ter pontos de discordância com outras pessoas, mas que professam esses elementos essenciais da fé cristã em comum, como a Escritura Sagrada como a única regra de fé e prática, de autoridade na vida da igreja, somente Cristo como mediador entre Deus e os homens, somente a fé como o meio necessário para encontrar a salvação, somente a graça para trazer a salvação e a Deus a glória acima de todas as coisas, nós somos um em Cristo, fazemos parte desta igreja una. Portanto, nós devemos ser humildes e mansos e suportar, ter paciência. Nós não estamos em uma única realidade institucional, mas o cristianismo nunca foi uma única realidade institucional. Sempre houve diversidades, sempre houve debates, sempre houve compreensões, né, no seio da igreja cristã. Os concílios primeiros resolveram as questões teológicas, porque as diferenças eram agudas, até dizer, não, isso aqui é cristianismo, aquilo nem cristianismo é, nem cristianismo bíblico é. Mas as igrejas do Oriente tinham sua própria liturgia, suas lideranças, diferente da do Ocidente, que era mais centralizada, foi ficando mais centralizada em Roma, com os séculos subsequentes à queda do Império Romano. A igreja reformada, a igreja evangélica, a igreja protestante precisa resgatar esse conceito. Não é? E nós temos que nos lembrar, todos nós que gostamos do debate, do estudo, que nós somos chamados a preservar a unidade do Espírito, porque a igreja é uma espiritualmente, a unidade espiritual. Um irmão que crê em Jesus como Senhor e Salvador, na Bíblia, como regra de fé e prática, como nós falamos aqui, mas que tem uma compreensão equivocada quanto às questões do Espírito Santo, ou tem uma compreensão diferente quanto se ele abriu o coração para Jesus, né? Ou se foi ele que escolheu, ou Deus que o escolheu, vai ter uma deficiência mais pontual. Claro, ele vai olhar a mesma coisa para quem entende diferente, mas nós não podemos dizer que não são cristãos, são nossos irmãos em Cristo, salvos pelo sangue de Jesus Cristo, purificado.
O Senhor Jesus, através do apóstolo Paulo, deixa aqui claro, ele diz, há somente um corpo, há um só Espírito. Nós não temos mais o Espírito Santo, não tem aqueles que têm o Espírito e aqueles que não têm o Espírito. Todos nós temos o mesmo Espírito, alguns precisam ser lembrados disso, o Espírito Santo habitando em nós. Nós somos chamados numa só esperança da nossa vocação, que é viver com Deus através de Jesus Cristo. Temos um só Senhor. Não há bispos, pastores ou autoridades que sejam senhores sobre a igreja, há um só Senhor. Esse foi um ponto que a reforma restaurou. Há um só Senhor, um só cabeça da igreja, que é Cristo Jesus. Há uma só fé cristã, que nós devemos lutar por ela, pela unidade. Um só batismo, não existe rebatismo. Rebatismo é errado. O debate é o que ocorre o batismo, quando que ocorre. O modo pode ser diferente, entendemos assim, mas a fórmula, os elementos e aquele que foi autorizado pela igreja para oficiarem são suficientes para que seja válido. Nós temos que nos lembrar disso. Nós temos um só Deus e servimos a um só Deus e Pai de todos, que age sobre todos e está no meio de todos, diz o apóstolo Paulo aqui. Que Deus nos ajude a sermos cooperadores, a sermos pacientes uns com os outros, a entendermos que a igreja do Senhor, ela vai para além da nossa igreja local, ela é maior do que a nossa denominação, ela é maior do que o elemento teológico da nossa vocação, reformada no caso, ela vai para além do mundo evangélico. A igreja do Senhor, ela é constituída por todos os que foram redimidos por Cristo Jesus, pela obra de Cristo Jesus, escolhidos por Deus desde antes da consumação, da fundação da terra, pessoas que foram alcançadas pela graça. Que Deus nos ajude. Amém. Ó Deus bendito, nós louvamos o Teu nome, pedimos pela Tua igreja, ajuda-nos a desfrutarmos e vivenciarmos os nossos relacionamentos em humildade, em serviço, em paciência, resistirmos ao erro, é verdade, ao engano, mas com paciência e amor, como aquele que instrui o outro, que precisa de maturidade. E dá-nos a humildade também para aprendermos e para aprendermos com irmãos de outras tradições em áreas que eles têm algo a nos ensinar. Oramos em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe, queridos.